Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã sobre o tema raízes e a essência do Espírito Santo em nós. Eu quero junto com você olhar nas Escrituras e entender a importância que tem o movimento do Espírito em nós, produzindo raízes, e o contrário também é verdade. O quanto que as raízes que nós temos fala do quanto o Espírito Santo está agindo em nós. O Espírito Santo operante em nós faz a gente criar raízes. Mas as raízes que nós temos também testemunham do quanto o Espírito Santo está operante em nossas vidas. Saber quem somos em Jesus e saber quem Ele é em nós forma uma correta vitória contra a crise de identidade. O que isso quer dizer? Que uma das estratégias do diabo, e aprendemos isso domingo passado, é estabelecer em nós crises de identidade. Pessoas com crise de identidade, elas não sabem para onde vão, elas não sabem o que fazem, elas não sabem que tempo fazem, elas não sabem as escolhas certas a decidir, elas ficam confusas, perplexas, perdidas. Em 2024, nós entendemos isso, que da mesma maneira como o diabo tentou Jesus no deserto e tentou estabelecer nele uma crise de identidade, o diabo vai tentar também estabelecer em nós isso. Mas nós, pela fé, temos a vitória por causa da obra do Espírito Santo em nós. Pela fé, as raízes que temos vai falar sobre a identidade que nós carregamos. E mais do que isso, vai nos dirigir a decisões certas em 2024. Alguém diz amém para isso? Paulo, quando estava pregando o Evangelho, ele chega numa cidade chamada Corinto. E isso está escrito em Atos capítulo 18. Quando chega em Corinto, Paulo encontra um casal, Áquila e a sua esposa Priscila. Eles eram um casal de cristãos piedosos, tementes a Deus, da cidade de Corinto. Esse casal recepciona Paulo, e Paulo começa a pregar o evangelho ali na cidade de Corinto, começa a anunciar as boas novas do evangelho de Cristo. E à medida que Paulo prega o evangelho, o movimento do reino de Deus, ele vai se expandindo na cidade de Corinto, de modo que ele fica naquela cidade 1 ano e meio. Diga isso comigo, 1 ano e meio. E depois que Paulo termina este tempo pregando o evangelho na cidade de Corinto, ele se ausenta, ele vai para uma outra cidade anunciar o evangelho. Só que Paulo se corresponde com os irmãos de Corinto, escrevendo cartas para eles. As 2 cartas que nós temos na Bíblia de Coríntios falam sobre isso. São 2 comunicações de Paulo àquela igreja, enquanto ele estava ausente de lá. E o capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios traz uma informação muito importante para nós sobre raízes e a essência do Espírito Santo em nós. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 a 4. 1 Coríntios 2, os versos 1 ao 4. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Você pode ler o final do versículo 4, 1, 2, 3. Paulo sabia que a cidade de Corinto fazia parte do território da Grécia. E naqueles dias a Grécia estava infestada por ensinamentos dos filósofos, dos pensadores gregos. Sócrates, Platão, Aristóteles e toda a escola filosófica daqueles dias tinham influenciado muito a cultura grega. Tanto é que quando Jesus chega ensinando os seus princípios, alguns deles associam Jesus à escola filosófica dos gregos.
E Paulo, sabendo que Corinto cresceu influenciada pela filosofia grega, ele, quando vai anunciar o evangelho, ele se propõe, ele tem como propósito no seu coração anunciar o evangelho de Jesus, não com a sua sabedoria, não com as suas habilidades, não com o seu conhecimento, mas Paulo diz que ele vai anunciar o evangelho de Jesus de uma forma poderosa, de uma forma impactante, apresentando Jesus e ele crucificado. É isso que está no versículo 2 que nós acabamos de ler. Ou seja, a ênfase de Paulo, a mensagem que ele enfatiza e que ele constantemente anuncia ali, é a mensagem de Cristo crucificado, salvando o pecador e transformando a vida dele. É isso que Paulo se propõe a saber. E aí no versículo 3, o Paulo disse que ele esteve entre aqueles irmãos com medo, com fraqueza. Em outras palavras, Paulo está testemunhando acerca da sua profunda dependência de Deus. Paulo não estava se posicionando aqui como um grande sábio, um grande influenciador, um grande formador de opinião da sociedade. Negativo. Paulo se apresenta aqui, irmãos, como alguém profundamente dependente de Deus. Ele disse: eu fui ter com vocês com fraqueza. Vocês não viram aí uma figura forte, influente, uma figura sábia. Vocês viram aí uma figura totalmente dependente de Deus. Uma figura fraca. Uma figura temente a Deus. E no versículo 4 ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. O que essa expressão significa? Persuasão é a capacidade de influenciar. Paulo estava dizendo: eu não usei a capacidade persuasiva, eu não persuadi vocês, eu não enganei vocês, eu estive aí com fraqueza, com temor, com tremor, eu me estive aí com total dependência de Deus, e esse é o testemunho do evangelho que vocês receberam de mim. É isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo sabia, irmãos, que a sabedoria humana, que é a sequência do versículo 4, a sabedoria humana não liberta ninguém. A sabedoria humana não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida de uma pessoa é o Espírito Santo demonstrado com autoridade e poder. O que nos faz ser transformados, o que nos faz nascer de novo, o que nos faz ser novas criaturas, o que nos faz buscarmos ser parecidos com Jesus, não é a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa sabedoria, não. É a obra transformadora que o Espírito Santo está operando em nós. Você pode dizer amém? Então veja, quanto mais espaço damos a esta obra, mais ele encontra lugar para transformar. Mais somos testemunhas do poder do Espírito Santo em nós. Então eu quero compartilhar com vocês 3 níveis de transformação que o Espírito Santo opera em nós. Existem pelo menos 3 níveis aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, e eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro nível de transformação que Paulo aborda aqui no capítulo 2 é que a obra do Espírito em nós fundamenta a nossa fé no poder de Deus. Diga isso comigo: eu tenho uma fé fundamentada no poder de Deus. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos, mas no poder de quem? Irmãos, Paulo sabia que havia um risco para a igreja de Corinto. Que risco era esse? Apoiar a sua fé na sabedoria dos homens. Qual é o risco que nós corremos ao nos relacionarmos com Jesus? Basearmos a nossa fé na sabedoria dos homens. E esse é um equívoco
que muitas pessoas na igreja têm cometido. Muitas pessoas na igreja estão apoiando a sua fé em pregadores, em pastores, em figuras de influência. Muitas pessoas na igreja têm os seus pregadores preferidos, os seus cantores preferidos, e é muito comum, quando esses homens de Deus tropeçam e caem, muitas pessoas também serem abaladas na sua fé. Sabe por quê? Porque a fé deles não estava estruturada em Jesus. A fé deles não estava fundamentada em Cristo. E Paulo sabia desse risco. Por isso que ele vai anunciar o evangelho para os irmãos, demonstrando a sabedoria do Espírito e não a sabedoria humana. Porque se ele demonstrasse a sabedoria humana, havia o risco da igreja de Corinto fundamentar a fé na fé de Paulo. Havia esse risco. E Paulo não queria que a igreja corresse esse risco. A sabedoria humana, irmãos, fala de emoção. A sabedoria humana fala do entretenimento. A sabedoria humana fala do culto à personalidade humana. Existem igrejas que a personalidade humana é mais cultuada do que Jesus. É um verdadeiro culto a líderes, culto a pregadores, culto a conferencistas, culto a cantores. Existem lugares que você se sentir bem emocionalmente é mais importante do que ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Eu me preocupo quando alguém diz, eu me sinto bem. Será que o evangelho realmente é uma boa notícia para fazer a gente se sentir bem? Ou o evangelho é uma boa notícia que nos faz olhar as nossas misérias e reconhecer que somos dependentes de Deus? Eu quero me sentir bem. A palavra diz que o meu coração é enganoso. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Nem nós o conhecemos direito. Então, se a gente não conhece direito o nosso coração, eu devo tomar muito cuidado com essa expressão. Eu quero estar num lugar onde eu me sinta bem. Pode ser que eu me sentir bem não esteja bem com Deus. Porque o evangelho é poder de Deus para salvar os que creem. Alguém diz amém? E que poder é esse, irmãos? O evangelho confronta. O evangelho deixa a gente numa posição desconfortável. O evangelho abre os nossos olhos para enxergar realmente quem nós somos. O evangelho abre os nossos olhos para enxergar nossas misérias, nossas falhas de caráter, nossos defeitos. Esse é o evangelho de Jesus. Então, quando a gente fala sobre a sabedoria dos homens, a gente fala sobre isso. A preocupação excessiva com as minhas emoções, a preocupação excessiva com o entretenimento e a preocupação excessiva com o culto das personalidades humanas. Paulo se preocupava com isso. Aos coríntios mesmo, Paulo chegou a dizer, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas quem é alguma coisa é Deus que dá o crescimento. Paulo disse à igreja de Corinto, uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo, é mais ou menos assim. Na igreja de Corinto, Paulo dá a entender que havia pregadores prediletos. Alguns preferiam a pregação de Paulo, outros preferiam a pregação de Apolo, outros diziam, eu prefiro Pedro. E Paulo disse, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. Se há alguém que nós devemos dar importância neste lugar, é o Senhor dos Exércitos. É a Ele. Por isso, irmão, tome cuidado com o culto à personalidade humana. Devemos honrar as figuras de autoridade? Sim, a palavra diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. Mas tome cuidado com excesso de honra. Excesso de honra vira idolatria. E idolatria é algo completamente abominável na palavra de Deus. O Paulo tinha essa preocupação com a igreja, que aqueles irmãos tivessem a fé fundamentada em Jesus. Por quê?
Presta atenção nisso. Se alguém foi convencido pela sabedoria humana a aceitar Jesus, alguém também pode ser convencido pela sabedoria humana para rejeitar Jesus, sim ou não? Simples. Se pela sabedoria humana a gente convence alguém a aceitar Jesus, também por uma sabedoria humana essa pessoa pode ser convencida a rejeitá-lo. Então Paulo sabia disso. Paulo falava, as pessoas têm que ter uma experiência com a presença de Deus. As pessoas têm que ter uma experiência com Cristo ressuscitado. Por isso que aqui, irmãos, nós valorizamos muito momentos como esse que nós teremos em março. Porque a gente quer expor a igreja a um contato mais íntimo com Jesus. Uma das missões que Deus colocou nessa casa de oração é que a gente forneça ambientes e locais e ocasiões para que as pessoas se exponham a um contato mais íntimo com Jesus. Porque uma experiência com Jesus fundamenta a nossa fé. Existem 2 exemplos poderosos na Bíblia que falam sobre isso. Um exemplo é o Jó e o outro é o Isaías. Capítulo 42 de Jó, olha o que a Bíblia diz no verso 5. Jó 42, verso 5, vocês podem ler? 1, 2, 3. O que Jó está dizendo aqui é que depois de passar por todo o seu sofrimento, e vocês sabem qual foi o nível de sofrimento de Jó. Depois de passar por todo o seu sofrimento, o Jó teve um nível de contato com Deus que ele ainda não tinha. Ele ouvia falar de Deus, mas agora os olhos de Jó viam. Ele teve uma experiência mais profunda. Outro personagem que teve uma experiência profunda com Deus foi Isaías. Capítulo 6, verso 1 de Isaías. Veja o que diz. No ano em que morreu o rei Uzias. Isaías 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, o que Isaías fez? E o seu séquito, ou seja, o seu manto, enchia o que, gente? Isaías viu. Jó viu. E nós vamos viver só do que as pessoas nos falam? Aonde nós estamos edificando a nossa fé? Apenas naquilo que nos contaram sobre Jesus? Ou nós somos aquele tipo de seguidores que quer ter uma experiência mais profunda e mais íntima com Ele? Nós somos aquele tipo de gente que não se conforma apenas de ouvir sobre Jesus. Eu me sinto desafiado a ter uma experiência íntima com Ele. Quem nós somos, irmãos? Aqueles que se conformam só com ouvir. E vejam, eu não estou depreciando o ouvir é maravilhoso. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir é maravilhoso. Mas eu estou falando sobre um nível mais profundo de intimidade. A gente precisa ouvir, sim. Mas nós precisamos também ver com os nossos olhos. Nós precisamos desfrutar na prática. Por isso que o Salmo 34 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos que experimentar. Nós temos que ter um nível mais íntimo de contato com o Senhor, porque isto fundamenta a nossa fé no poder de Deus. Não naquilo que estão falando, não naquilo que eu estou ouvindo, não naquilo que Deus fez a obra na vida do outro. É maravilhoso os testemunhos, mas irmãos, eu quero tudo que Deus tem para mim. Mais alguém aqui quer? Nós queremos tudo que Deus tem para nós, e para isso a gente precisa mergulhar. Para isso a gente precisa fundamentar nossa fé no poder de Deus. Por isso que Paulo apontou esse primeiro nível de transformação do Espírito Santo. Segundo nível, é aquele nível onde o Senhor,
através do seu Espírito, nos faz discernir a verdadeira sabedoria. A gente acabou de orar o texto de Colossenses 1:9. E ali o Paulo diz que a gente tem que ter inteligência espiritual, que nós temos que ter sabedoria e que nós temos que ter conhecimento da vontade de Deus. O que Paulo está dizendo ali, em outras palavras, é que nós precisamos ter contato com a verdadeira sabedoria. A gente está muito em contato, irmãos, com a sabedoria humana. E veja, isso é bom até um certo ponto da sua vida. Nós gostamos de ouvir os pensadores, nós gostamos de ouvir os filósofos, nós gostamos de ouvir gente que tem sacadas para as nossas vidas, os coaches. E tudo isso tem um seu determinado lugar, mas deixa eu lhe dizer algo, isso só atinge o nível da sabedoria humana. Isso não transcende a ponto de acessar sabedoria espiritual. O Paulo sabia que uma das obras do Espírito em nós é exatamente essa, nos fazer romper o teto da sabedoria humana e acessar a sabedoria espiritual. Isso aqui é outro nível, irmão. Isso aqui é outro ritmo. Isso aqui é uma outra realidade. Olha o que diz o versículo 6 e 7 do capítulo 2 de 1 Coríntios, versos 6 e 7. Diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. 1 Coríntios 2, isso, obrigado, Jaque. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Verso 7, mas falamos a sabedoria de quem, igreja? Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Deus reservou um nível de sabedoria para o povo dele, você diz amém? Só que presta atenção em algumas palavras que aparecem aqui. O Paulo disse que esta sabedoria está oculta. O que significa essa palavra aqui, irmãos? Essa sabedoria não está na esquina. Essa sabedoria você não acha nos sábios desse tempo, sabedoria humana. Esta sabedoria você não pesca acessando a sua rede social e fazendo o último curso do coaching com mais reconhecimento no Brasil. Não. Sabedoria espiritual está oculta em mistério. E para a gente acessar isso, nós precisamos transcender a sabedoria humana. Nós precisamos superar. E isto, irmãos, é poderoso porque o sacrifício de Jesus na cruz nos deu acesso a esta sabedoria. O que Jesus fez nos dá acesso a esse nível de sabedoria. A palavra em Tiago, por favor, acompanhe comigo Tiago, capítulo 3. Fala sobre essa sabedoria, verso de número 13. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, através do seu bom trato, as suas obras em mansidão e sabedoria. Demonstre a sua sabedoria. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso no vosso coração, não vos glorieis, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto. Esta sabedoria é o que, gente? Que mais? Que mais? A pergunta simples para você separar o que é sabedoria
do alto da sabedoria terrena. Que tipo de sentimento e reação esta sabedoria está despertando em você? Está despertando cobiça? Está despertando comparação? Você está se olhando pela ótica do outro? Você está olhando para a sua vida em relação ao que o outro tem? Está despertando em você inveja? Está despertando em você sentimentos de divisão? Está despertando em você sentimentos de depreciação do próximo, mais ou menos assim. Por que essa pessoa consegue e eu não? Isto não é uma sabedoria do alto. Isto é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. A sabedoria do alto não desperta isso em nós, igreja. A sabedoria do alto me faz olhar para algumas coisas e me inspirar nelas. E celebrar a vitória alheia. E comemorar o processo que levou alguém a uma conquista. Essa é a sabedoria que vem do alto. Agora, se está despertando outro sentimento, abre o olho, hein? Porque esse negócio não é do alto. É algo terreno. Paulo sabia que essa sabedoria terrena, ela é reflexo da maldição da queda do homem. A queda do homem trouxe condenação e perdição para todos os seres humanos. Através de Adão, essa maldição entrou na terra, mas através de Cristo, essa maldição foi removida. Em Jesus nós temos perdão, temos a salvação, e isto é a verdadeira sabedoria de Deus em ação. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, o apóstolo vai dizer que nós não fomos comprados por prata, ouro ou coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados com precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, e que em outro tempo foi conhecido, muito antes da fundação do mundo. Então percebam, irmãos, que a sabedoria de Deus está oculta em Cristo. A sabedoria de Deus está oculta no sacrifício de Cristo. Mas se a gente olha para o sacrifício de Jesus com uma mentalidade, uma sabedoria humana, o que a gente vai enxergar no sacrifício de Cristo? Fraqueza, um homem fraco, um homem rendido, um homem sujeito, um homem que se entregou. Sim ou não, irmãos? Se olhar pela sabedoria humana, a história de Cristo é uma tragédia. Sim ou não? Sim. Um homem que se dizia rei, arrastar uma cruz pelas ruas de Jerusalém, todo ensanguentado, e ser crucificado no meio de dois ladrões. Pela sabedoria humana, isso é uma tragédia, isso é um fiasco. Pela sabedoria humana, esse homem é um falso profeta. Agora, pela sabedoria divina, que está oculta para a sabedoria humana, pela sabedoria divina, a gente sabe que o plano perfeito da redenção estava estabelecido. A obra de Deus estava concretizada no sacrifício perfeito de Jesus. Então é esse nível de sabedoria que Paulo diz que é um dos reflexos, é uma das obras do Espírito em nós. Ele nos faz discernir a verdadeira sabedoria. Então, a minha oração sobre a tua vida em 2024 é que você carregue uma unção de sabedoria do alto. Que você veja as coisas, irmãos, muito além da sabedoria humana. Porque muito além da sabedoria humana, a gente consegue enxergar as realidades espirituais. Damião leu aqui o episódio em que Jesus, ele é honrado pelos sábios do Oriente. Aqueles homens trazem ouro, mirra e incenso. Pela sabedoria humana, os servos daqueles sábios disseram assim: onde vocês vão? Vocês vão honrar um rei que está numa manjedoura? Que rei é esse? Que nasce numa manjedoura?
Que rei é esse que é colocado onde os animais, no coxo dos animais, onde os animais comem? Que rei é esse que vocês vão honrar? A sabedoria humana pensa isso. Só que a sabedoria espiritual faz a gente ver as estrelas nos guiando. A estrela guiou aqueles homens até o local. A sabedoria espiritual deles estava ativa. Irmãos, que em 2024 a sua sabedoria espiritual esteja ativa. Para você ver o que Deus já preparou. Para você contemplar o que já está pronto. Pastor, mas eu estou vivendo o caos, eu não sei muito o que fazer em 2024, eu não sei muito o que escolher, eu não sei muito qual direção tomar, mas se você tiver a sabedoria espiritual do alto ativada, você vai saber, você vai ter clareza, você vai ter revelação. Em terceiro e último lugar, o Espírito Santo opera em nós um nível de transformação no qual nos faz acessar as realidades espirituais. Do versículo 9 a 11, do capítulo 2 de 1 Coríntios, acompanhe comigo. Paulo diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem, gente? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que nós somos incapazes de conhecer Deus pelos métodos convencionais. Você não pode conhecer Deus pelos métodos convencionais. Uma pessoa que escolhe estudar teologia, ela não vai conhecer Deus pelo conhecimento teológico. E olha que nós amamos teologia, eu sou professor de teologia. A palavra teologia significa logos, logia de logos, e tel vem de Deus. Logo, teologia significa estudo sobre Deus. Mas a pergunta é, quem é que consegue estudar Deus, irmão? Quem é que consegue conhecer Deus? A gente conhece de Deus aquilo que Ele se deixa revelar a nós. Eu não conheço Deus porque eu estudei muito. Nós não conhecemos Deus por métodos convencionais. Nós conhecemos Deus por aquilo que Ele permite ser revelado a nós. E o Paulo está dizendo isso aqui. O versículo 9, ele está dizendo, você não vai ver Deus com os olhos, você não vai ouvir Deus com os ouvidos naturais, você não vai sentir Deus pelo coração humano, você tem que ter um nível de revelação através do relacionamento, através de um amor profundo ao Senhor. Quando nós o amamos, nós o desejamos. E quando Ele é desejado, irmão, Ele se revela. Sabe por quê? Para muitos de nós, essa experiência íntima com Deus não é uma realidade, porque nós não o desejamos o suficiente. O nosso nível de desejo sobre o Senhor é pouco. E a Bíblia diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Tem gente que ama mais o time do coração do que Jesus. Eu fico pensando, como é que alguém pode amar mais o Corinthians do que Jesus? Brincadeira, meu. Eu sou São Paulino. Mas, como é que eu posso amar mais o São Paulo do que Jesus, irmão? Eu estou dando um exemplo do time de futebol. Você pode estender esse exemplo para qualquer outra área da sua vida. Como é que alguém pode amar mais o dinheiro do que Jesus?
Como é que alguém pode amar mais a si mesmo do que a Jesus? Como é que alguém pode amar mais o seu trabalho do que Jesus? Se eu não o amo o suficiente, eu não o desejo o suficiente. E se eu não o desejo o suficiente, ele não vai se revelar a mim. É necessário termos uma revelação de quem ele é, porque eu não o conheço por métodos convencionais. Eu não conheço, pastor, então o estudo sobre Deus, a teologia serve para quê? Serve, irmãos, como apenas um caminho para a gente discernir algumas coisas espirituais. Mas é o relacionamento. O versículo 10, Paulo disse isso, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Que nessa manhã você tenha uma revelação profunda de quem Deus é. Que nessa manhã a gente saia marcado pela revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela a essência de Deus. E é isso que a gente precisa entrar em contato, irmão. A gente precisa entrar em contato com a essência de Deus. Precisamos entrar em contato com a essência de quem Ele é, a ponto de amá-lo, desejá-lo, buscá-lo, tornar Ele parte do nosso dia a dia, torná-lo companheiro das nossas atividades do trabalho, enquanto nós estamos no trânsito dirigindo, no nosso período de estudo, do nosso momento de convívio familiar. Ele quer ser nosso companheiro. Precisamos conhecer a intimidade de quem Ele é. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Ou seja, o espírito do homem conhece apenas algumas coisas sobre o homem. Não tem como conhecer Deus por conhecimento científico. Não tem como conhecer Deus pelo raciocínio lógico. Não tem. Deus se revela a nós por intermédio do Filho Jesus. Quem conhece o Filho, conhece Deus. O próprio Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Precisamos olhar para Jesus, precisamos ter essa revelação. Mateus capítulo 16 e verso 15. Jesus estava preocupado com esse assunto. E Ele olha para os discípulos e comissiona os discípulos a entender quem a multidão diz que Ele é. A multidão responde, Jesus olha para os discípulos e faz essa pergunta que estamos lendo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Verso 16. O Pedro responde e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro o seguinte, bem-aventurado és tu, Pedro, ou Simão Barjonas, porque não foi carne nem o sangue que revelou. Jesus está dizendo que Pedro teve uma revelação de quem ele é. Até aqui Pedro não tinha tido uma revelação, e já estava andando com Jesus há quase 2 anos. Deixa eu lhe dizer algo, o fato de andar com Jesus não significa que nós temos uma revelação de quem Ele é, mas a minha oração é para que os nossos olhos se abram e que haja um discernimento claro de quem Jesus é. Quem Jesus é. Que o Senhor se revele a nós em 2024. Que o Senhor se torne conhecido à igreja. E que em 2024 a obra do Espírito Santo possa expandir em nós, possa crescer em nós,
Primeiro, fundamentando a nossa fé no poder de Deus. Segundo, nos fazendo discernir a verdadeira sabedoria. E terceiro, nos fazendo acessar as realidades espirituais. Que essa seja a nossa realidade, irmãos. Porque fazendo isso, vivendo isso, nós teremos raízes e uma essência profunda, desenvolvida pelo Espírito Santo em nós. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se você pode se abrir um pouco mais ao Espírito Santo, faça isso agora. Se você puder abrir ainda mais o seu coração e permitir a obra do Espírito ganhar mais forma em ti, faça isso agora. Tenha um momento de particular com a presença do Espírito Santo e peça para Ele: Senhor, encontra lugar em mim. Assim como o Senhor inspirou e revelou a Pedro, revela-me, Senhor. Revela-nos, Senhor, quem Tu és. Revela, Jesus, a Tua igreja, a cada um de nós, para que a nossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, para que a nossa fé não se apoie no conhecimento humano, filosófico, para que a nossa fé não se apoie no raciocínio lógico, mas para que a nossa fé se apoie no poder de Deus. Queremos uma fé apoiada no Teu poder, Jesus. Queremos uma fé apoiada no Seu poder, na Sua autoridade. Queremos ter olhos espirituais abertos em 2024. Queremos desenvolver raízes profundas. Queremos ter uma essência inabalável, Senhor. Torna a Tua igreja inabalável. Que as tempestades, que os ventos fortes, que as circunstâncias não abalem a nossa fé, Senhor, mas estejamos firmados, convictos de que o Senhor está conosco, e isso nos basta. Isto nos é suficiente, Senhor. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Oh, Jesus, Tu és santo, és poderoso. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento para experimentarmos a Ti. Queremos desfrutar da Sua presença em níveis mais profundos, em níveis mais profundos.